Em junho de 1947, um navio foi descoberto à deriva no meio do Oceano Índico, distante das rotas marítimas estabelecidas. A tripulação a bordo estava totalmente morta. Contudo, a embarcação não apresentava avarias e os corpos não exibiam sinais de ferimentos. Como a tripulação pereceu? O último chamado, Orang Medan. O Estreito de Malacca, situado entre a Malásia e a ilha de Sumatra, representa uma das rotas marítimas mais movimentadas e cruciais do globo, conectando potências econômicas como China, Índia e Japão. Aproximadamente 260 navios cruzam o estreito diariamente, transportando cerca de 1/4 das mercadorias comercializadas mundialmente. Sua relevância como uma via logística marítima de grande importância só é comparável à sua má reputação, não apenas por ter estado à mercê de piratas durante séculos, mas também por ser uma das passagens mais congestionadas do mundo. Em um ponto, o estreito se reduz a apenas 2,4 quilômetros de largura no Canal de Phillips, tornando-o intransitável para algumas das maiores embarcações. Existe ainda um outro motivo para a fama indesejada do estreito. Ao longo do último século, mais de 30 navios afundaram na região, aproximadamente um a cada 3 ou 4 anos. Uma dessas embarcações, o SS Orang Medan, teve um fim tão estranho e violento que perturbou marinheiros por décadas e eventualmente se tornou uma lenda. Em junho de 1947, navios navegando pelo Estreito de Malacca captaram um sinal de socorro peculiar, emitido em código Morse por uma fonte desconhecida. A mensagem foi dividida em 2 partes e não identificava o navio ou sua localização, mas oferecia uma visão perturbadora de sua situação. A primeira parte dizia: "Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Possivelmente toda a tripulação morta." Poucos minutos depois, seguiu-se uma conclusão ainda mais angustiante: "Eu." Após este ponto, nenhuma outra transmissão foi feita. As autoridades iniciaram uma corrida contra o tempo para tentar localizar o navio em questão. Todos os navios na área foram alertados e instruídos a procurar por algo incomum, mas nada foi encontrado durante os estágios iniciais da busca. Eventualmente, com a ajuda de postos de escuta britânicos e holandeses, foi possível triangular a origem do sinal. A localização foi identificada como estando em alto mar, no meio do Oceano Índico, distante das rotas marítimas estabelecidas. Um navio mercante americano, o Silver Star, era o que estava mais próximo da origem do sinal naquele momento, e suas coordenadas foram enviadas. O capitão do Silver Star, ciente do conteúdo do pedido de socorro, alterou imediatamente o curso. Poucas horas depois, a tripulação avistou um navio no horizonte, que se revelou ser o SS Orang Medan. A embarcação não parecia estar sob propulsão ou qualquer forma de controle, e era visível que estava à deriva pelo oceano. Ao se aproximar, diversas tentativas foram feitas para contatar a tripulação, todas sem sucesso. Não havia sinais de vida em lugar algum, tornando-se sinistramente claro que algo terrível havia acontecido com o navio e todos a bordo. Um silêncio ensurdecedor pairava sobre a cena enquanto o navio de resgate se aproximava pelo lado estibordo. As 2 embarcações foram amarradas e uma equipe de resgate foi rapidamente formada. Os tripulantes do Silver Star embarcaram no navio fantasma. À medida que a atmosfera se carregava de apreensão, seus piores temores se confirmaram assim que pisaram a bordo. Os convés estavam cobertos pelos cadáveres da tripulação holandesa, cada um com olhos arregalados, bocas abertas em horror e rostos contorcidos. Seus membros estavam rígidos em posições que sugeriam uma luta desesperada. Até mesmo o cão do navio jazia morto, dentes à mostra e lábios retraídos em um rosnado eterno. Explorando a embarcação, encontraram o corpo do capitão na ponte de comando, enquanto os demais oficiais estavam na casa do leme e na sala de navegação. A equipe de engenharia foi encontrada em seus postos e o operador de rádio, o homem que enviou o pedido de socorro, estava prostrado sobre os equipamentos de comunicação. A expressão de pavor era unânime, com braços e pernas contorcidos da mesma maneira. Era evidente que todos a bordo haviam falecido com grande sofrimento,
mas a causa permanecia um mistério. O navio não apresentava danos, e embora a tripulação aparentasse ter estado aterrorizada no momento da morte, não havia sinais de ferimentos. Seus corpos estariam perfeitamente saudáveis, não fosse um fator bizarro que se tornava cada vez mais evidente para a equipe de resgate: a decomposição acelerada. Além disso, apesar de ser um dia claro com temperaturas externas superiores a 37 graus, um frio incomum permeava o ar dentro do navio. Medições a bordo do Ourang Medan indicavam temperaturas tão baixas quanto 15 graus em alguns pontos. O frio poderia ser resultado de uma reação química entre a água do mar e a carga do navio, liberando gases que reduziram a temperatura interna. Apesar desses fatos perturbadores, o capitão do Silver Star tomou a decisão de rebocar o navio de volta ao porto para salvamento. Pouco depois de os navios serem unidos por cabos de proa à popa, fumaça começou a emanar dos compartimentos inferiores, especialmente do porão de carga número 4. A embarcação de resgate conseguiu cortar as amarras a tempo. Segundos depois, o Ourang Medan explodiu com uma força colossal, lançando seu casco para fora da água. A embarcação se despedaçou rapidamente, afundando nas profundezas escuras do Oceano Índico, desaparecendo para sempre. Felizmente, ninguém a bordo do Silver Star se feriu na explosão, e ninguém permaneceu a bordo do navio condenado, devido à apreensão geral da tripulação. A explosão não ocorreu enquanto os dois navios estavam lado a lado, e foi graças à vigilância da equipe do Silver Star que temos qualquer conhecimento sobre o incidente. O caso foi oficialmente relatado em maio de 1952 pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Desde então, a causa da morte da tripulação do navio tem sido objeto de intensos debates e especulações. Inevitavelmente, comparações foram feitas com o experimento Filadélfia, e alguns teóricos sugeriram que o Ourang Medan fazia parte de um experimento governamental secreto que deu errado. Outros acreditam que a embarcação foi atacada por forças sobrenaturais ou paranormais e até hoje, a causa mortes dos marinheiros permanece um mistério. O caso permanece sem solução e alimenta teorias da conspiração. A história do Ourang Medan é um lembrete sombrio dos perigos do mar e da fragilidade da vida humana. É também um conto de mistério e especulação que continua a intrigar e assombrar as pessoas até hoje. A falta de evidências concretas e a natureza bizarra dos eventos contribuíram para a aura de mistério que envolve o navio fantasma. As teorias sobre o que aconteceu a bordo do Ourang Medan variam desde explicações científicas até crenças no sobrenatural. Algumas pessoas acreditam que a tripulação foi vítima de um vazamento de gás tóxico ou de alguma outra substância perigosa. Outros sugerem que eles foram atacados por piratas ou por alguma criatura marinha desconhecida. E claro, há aqueles que acreditam que o navio foi amaldiçoado ou que foi palco de algum tipo de evento paranormal. Independentemente do que realmente aconteceu, a história do Ourang Medan continua a ser um dos mistérios mais intrigantes da história marítima. É um conto de terror, suspense e especulação que certamente assombrará as pessoas por muitos anos. O naufrágio do navio e o destino de sua tripulação permanecem um enigma, um lembrete de que nem todos os mistérios podem ser resolvidos. Seria possível explicar de forma racional as mortes misteriosas que acometeram todos a bordo? Naturalmente, há céticos que questionam até mesmo a existência da embarcação. Um detalhe intrigante surgiu quando investigadores se aprofundaram na história. O nome Ourang Medan não constava em nenhum registro marítimo e não havia sido matriculado em nenhum porto conhecido. Contudo, uma explicação lógica pode existir. Um autor alemão, Otto Mielke, publicou sua pesquisa sobre o caso em 1954, aparentemente com a autenticação de membros da tripulação do Silver Star, presentes no momento do incidente. O trabalho de Mielke revelou detalhes antes desconhecidos, incluindo a última localização conhecida da embarcação e sua rota planejada. Mais importante, mencionava a carga do navio, sugerindo que o Ourang Medan transportava substâncias letais não seguras, como cianeto de potássio e nitroglicerina. Se isso fosse verdade, as autoridades considerariam uma negligência grave,
e um navio transportando tal carga jamais teria permissão para zarpar. Por essa razão, alguns acreditam que o Ourang Medan estava envolvido em uma operação de contrabando e, na realidade, era outra embarcação, renomeada às pressas em alto mar para ocultar sua identidade, explicando a ausência de registro. Essa hipótese também justificaria seu desvio das rotas marítimas estabelecidas, buscando evitar a detecção. A teoria predominante é que a água do mar invadiu o porão de carga e reagiu com o cianeto de potássio, liberando gases tóxicos que envenenaram a tripulação. Com o passar do tempo, a água salgada alcançou a nitroglicerina, iniciando um incêndio e, por fim, causando a explosão violenta. No entanto, se essa sequência de eventos fosse precisa, por que nenhum membro da equipe de resgate sucumbiu aos efeitos letais do gás cianeto, que estaria altamente concentrado quando chegaram? Outro problema com essa teoria reside no fato de que, embora o cianeto mate rapidamente, não provoca uma morte dolorosa. Por que então os corpos da tripulação estavam contorcidos em terror e agonia? Outros pesquisadores sugeriram que o navio não transportava cianeto de potássio, mas sim outra substância conhecida como o taum. É um agente nervoso extremamente tóxico, produzido em massa pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e compartilhado em grandes quantidades com seus aliados japoneses. Nos anos pós-guerra, após a derrota das forças do Eixo, os aliados ocidentais estavam ocupados persuadindo cientistas alemães a desertar e adquirindo todo tipo de ativo de guerra inimigo, incluindo o. Os Estados Unidos estavam profundamente envolvidos em pesquisas de armas químicas nessa época, e elementos das Forças Armadas Americanas poderiam ter se apropriado de grandes quantidades dos suprimentos japoneses. É plausível que, para evitar deixar rastros, tenham encomendado um cargueiro discreto para transportar a mercadoria e empregado uma tripulação estrangeira para se distanciar ainda mais da operação. Vale ressaltar que o possui um nível de persistência muito baixo, o que significa que teria se dispersado completamente quando a equipe de resgate chegou. Além disso, ele bloqueia o neurotransmissor responsável por sinalizar aos músculos para relaxar, explicando a aparência contorcida dos corpos. A história do Ourang Medan não pode ser comprovada nem refutada. É totalmente possível que não passe de mais um conto do mar, apesar da menção oficial feita pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. A falta de evidências conclusivas e os relatos conflitantes alimentam o mistério, tornando a história do Ourang Medan um enigma persistente nos anais da história marítima. A ausência de registros oficiais do navio e a natureza inexplicável das mortes da tripulação alimentam o fascínio em torno do caso. Teorias sobre contrabando, armas químicas e conspirações governamentais acrescentam camadas de intriga, mantendo a história viva na imaginação popular. Seja um conto exagerado ou um evento real envolto em segredos, o caso do Ourang Medan continua a desafiar explicações. A combinação de mistério, teorias da conspiração e a falta de uma resolução definitiva garantem que a história do navio fantasma permaneça como um dos grandes enigmas não resolvidos do mundo marítimo. Estudiosos dedicaram décadas ao caso, sugerindo que algo mais secreto pode ter ocorrido, justificando a escassez de provas documentais. Hoje, o interesse em novas investigações diminuiu e não há buscas ativas pelo naufrágio. A menos que os destroços sejam encontrados, a verdade permanecerá oculta nas profundezas do oceano. O mistério do Ourang Medan persiste, um lembrete sombrio dos perigos do mar e dos segredos que ele ainda guarda. Não se esqueça de se inscrever no Olho que Tudo Vê para mais histórias como essa. Até a próxima, Buscadores da Verdade.